Olá pessoal, vamos aqui à terceira aula de medidas elétricas. Hoje nós vamos ver a influência dos instrumentos elétricos de medições, erros elétricos. Bom, medidas elétricas. A tecnologia moderna, exige que as avaliações de grandezas tomam mais parte dos fenômenos físicos, sejam feitas com precisão e exatidão cada vez maiores. A gente fala muito em classe de exatidão, tá? E medições das grandezas físicas. Isso aqui a gente iniciou um trabalho dos medidores em casa, Você tem os medidores em casa e é isso que você precisa, que eles sejam precisos, que eles façam uma medição correta, para evitar danos tanto às concessionárias como evitar danos também aos próprios consumidores, Então, assim, as grandezas elas são de fundamental importância na pesquisa, no monitoramento e funcionamento seguro da proteção e controle dos equipamentos eletroeletrônicos na rede elétrica como geral. Tá? Essas medidas elas são baseadas no Sistema Internacional de Medidas, que no Brasil você tem um decreto de número 81.678, tá? Que adota o sistema SI, o sistema de unidades que a gente já viu em aulas anteriores. Bom, então está aqui o nosso famoso medidor de energia elétrica, Vamos pesquisar as vantagens e desvantagens da modernização desse instrumento. Lembrando que ele era um instrumento analógico, como tem aqui na figura. Aí hoje é um instrumento digital, tá? Fica como lição de casa para vocês fazerem essa pesquisa interativa, ok? Bom, esses instrumentos, os instrumentos elétricos, eles têm os erros, Eles existem os erros de medições, tá? E esses erros, eles são cada dia mais sendo estudados e procura-se minimizar esses erros, Então a gente vai conhecer alguns tipos de erros nessa aula de hoje. Então, assim, o erro é um desvio observado entre o valor medido e o valor verdadeiro, tá? Então, isso aí é um erro. Ele é aceito, o erro, ele existe, cada instrumento existe uma faixa de erro que é aceitável, Que às vezes essa faixa de erro é dada pela limitação técnica dos instrumentos, tá? O valor verdadeiro é o valor exato da medida, tá certo? Uma grandeza obtida quando nenhum tipo de erro incide sobre a medição, ou seja, quando não é erro, o valor é dado como verdadeiro, tá? Então isso aqui é uma situação um pouco utópica, Utiliza-se a medida uma amostra de determinado número de medidas técnicas, Então assim, a gente tem que a medida em si não é uma medida integral, É uma medida amostral de um determinado número de medidas, ok? Bom, então assim, o erro é caracterizado, é definido como sigma x igual a xm, que é o valor da grandeza obtido através da medida, menos o valor da grandeza padrão, tá? E aí a gente tem essa fórmula aqui, em que xv é o valor verdadeiro da grandeza, Então você tem aqui o valor da grandeza, tá? Então você tem o valor medido menos o valor real da grandeza, o valor verdadeiro da grandeza, tá? É um valor ideal, supondo que a supressão de todo tipo de erro, tá? Então nós temos aqui o valor medido menos o valor padrão, tá? Que é igual ao valor medido menos o valor verdadeiro, Que é o valor sem margem de erro. Na falta do valor verdadeiro, tá? Se aceita o valor padrão, a grandeza padrão, que é o ponto de referência para você aferir se a medição está correta ou não.
Bom, então nós temos aqui como classe de exatidão, né? A característica do instrumento é uma característica do instrumento medida que imprime um afastamento entre a medida nele observado e o valor de referência. Então nós temos um valor de referência e o valor medido, tá? Então assim, esse valor em que tem um afastamento, ou seja, uma diferença, tá? Dentro da referência com o valor medido, nós temos aí o nosso conceito de classe de exatidão. O quanto o medidor é exato, né? Quanto ele faz medições corretas e quanto que é a glosa, ou seja, o erro entre eles, né, padrão do instrumento. Então isso é classe de exatidão. A precisão refere-se ao maior ou menor aproximação da medida, tá? Quantas casas decimais esse instrumento tem, né? Você vai medir uma corrente pequena, por exemplo, com um alicate amperímetro de 2 dígitos, por exemplo, você vai ter uma margem, uma falta de precisão um pouco grande, né? Então, assim, a precisão revela o rigor do instrumento na medida, indica um valor de uma certa grandeza, ok? Então, assim, a precisão ela é dita pelo quê? Pelo rigor na medição, ok? Então, as classes de exatidão, existe um limite de erro, tá? Dado pelo fabricante de cada instrumento. Isso aqui, essa questão é inerente do próprio instrumento, é a parte física do instrumento, tá? Isso vai em hardware, processamento, se for um instrumento eletromecânico, os materiais empregados na construção dele. Então, assim, existe um índice de classe, né? O índice de classe C, que é o número que designa a classe de exatidão, no qual se torna uma porcentagem do valor de plena escala do instrumento, ou a escala do instrumento é o intervalo entre os valores que pode medir, ou seja, se eu tenho um alicate amperímetro que ele mede de 0 a 100 amperes, essa aí é a minha escala do meu instrumento. O valor de plena escala é o máximo que o meu instrumento pode medir. Então, no mesmo exemplo, se eu tenho um alicate amperímetro que mede de 0 a 100 amperes, então o meu valor pleno de escala é 100 amperes. Bom, o erro absoluto, né? Então nós temos aqui a diferença algébrica do valor da medida, né, e o valor verdadeiro, tá certo? Se o valor medido for maior que o valor verdadeiro, o erro é excesso, né? Ou seja, você está medindo em excesso, tá? Se o valor medido for menor do que o valor verdadeiro, então você tem aqui o erro por falta. Lembrando que o valor verdadeiro é aquele que não admite qualquer margem de erro, tá? Então não deixa de ser a nossa referência, tá? O erro relativo ele é definido pela relação do erro absoluto, né? Do erro absoluto com um percentual. Então você pega o erro absoluto, que a gente já viu anteriormente, e aí você faz uma percentual, o erro percentual de 1%, de 2%, ok? Bom, as classificações dos erros. Você tem erros que podem ser grosseiros, sistemáticos, acidentais ou aleatórios ou residuais. Então, os erros grosseiros são devidos à falta de atenção, né? São resultados de enganos nas leituras, anotações de resultados, tá? É de inteira responsabilidade do operador, tá? Isso aqui é um dos pontos em que você, no digital, que eu deixei de pesquisa, é um ponto interessante para você anotar como vantagem e desvantagem do analógico, né, que depende de um operador fisicamente fazer a interpretação dos ponteiros e ali apontar a medição, e o digital que já dá o valor calculado e dependendo do medidor, ele pode até importar esse valor para um software diretamente ou então enviar isso para uma central, tá? Então não deixa de ser vantagens e desvantagens desse processo aí, tá? Então, os erros sistemáticos são ligados a deficientes do método, material empregado na avaliação, medidas do operador e tal. Então, assim, de construção e ajuste, de leitura, inerência ao método
pessoal está fazendo isso de forma correta, de forma incorreta, dentre outros. Os erros aleatórios são erros devido ao imponderável, ou seja, são essencialmente variáveis susceptíveis a limitações. São pequenos erros no processo. Tá? E a propagação dos erros pode-se calcular no máximo de erro sistêmico, ou seja, é o máximo de erro em uma série de medições que você tem aí ao longo de uma medição de grandeza. Os erros de inserção, suponhamos que o valor teórico da grandeza de xs, o valor teórico dessa grandeza com a presença de um instrumento de medição, né, que representa a resistência interna R, que é a frequência, na frequência considerada, que é o dominância aí, denominada XC. O erro de inserção do instrumento, ele pode ser verificado. Como exercício para casa, eu vou deixar aqui um princípio de funcionamento para vocês verificarem do medidor eletromecânico. A gente vai tratar ele também nas próximas aulas, tá? E eu gostaria que vocês fizessem a leitura aqui do nosso medidor aí residencial, né? Se sinta-se um leitorista nessa aula de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.